Olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio do podcast Everyday Hero da Randstad Portugal, onde vamos falar sobre a entrevista com a Lígia Mendes, manager da área do outsourcing. Lígia, bem-vinda. Lígia, não sei se tens acompanhado os nossos podcasts, mas já faz parte da nossa tradição saber também um fun fact sobre o nosso convidado. Queremos saber uma curiosidade sobre ti. Olá Helena, olá André, antes de mais muito obrigada por este convite. Em jeito assim de breve apresentação, eu sou responsável pela área de Talent Management da direção de outsourcing e uma das principais missões que nós temos nesta área é de prestar o serviço de recrutamento e seleção para as nossas operações e clientes no outsourcing. Portanto, somos especialistas na área de contact center e também temos algum recrutamento para a área de retalho. Fun fact, ok, então o que é que eu posso contar-vos? Durante a fase de isolamento, juntei-me aqui um bocadinho à moda de desenvolver alguma paixão mais caseira e no meu caso foi as plantas. Portanto, posso dizer-vos que tinha 2 plantas antes do Covid e neste momento já a minha coleção já vai em cerca de 50. Muito bom. Eu, posso dizer também, partilho um bocadinho o teu fun fact, porque também estamos a renovar o terraço lá em casa e então já sei quem é que pedir algumas dicas para ajudar também na renovação. Obrigado. Bem, para falarmos sobre a entrevista, antes de mais quero saber, Helena, como foi a tua primeira entrevista? Ainda te lembras? Ui, André, a minha primeira entrevista foi há cerca de 10 anos, como te disse logo no primeiro podcast, há 10 anos mais ou menos que faço parte do grupo da Randstad e foi efetivamente a primeira entrevista a sério que tive para uma empresa do grupo, para a Tempo Team. Lembro-me perfeitamente de tudo, eu sou um bocadinho direcionado ao detalhe, portanto são momentos em que acabo por relembrar e ter o detalhe perfeito de tudo. Sei perfeitamente onde foi, com quem é que estava nesse mesmo local, que roupa é que levei vestida e como me sentia. Eu lembro-me que estava muito nervosa, mas assim que cheguei à delegação, a pessoa que me entrevistou deixou-me super à vontade porque houve logo muita empatia e facilitou toda a conversa. Na altura concorri à vaga só para ver como é que corria, como é que era uma entrevista, no que é que dava no fundo e acabei por ficar e olha, aqui estou até hoje. Muito bem. Bem, acho que a primeira entrevista fica na memória de todos, não é? Lígia, acredito que já tenhas feito muitas entrevistas e por isso quero saber que dicas tens para quem nos ouve para uma entrevista de sucesso. Ok, então, para uma entrevista de sucesso, aquilo que eu posso dizer é que para o sucesso na vida, pelo menos aquilo em que eu acredito, o segredo está sempre na preparação, está sempre no trabalho, naquilo que fazemos antes, diria eu, da própria entrevista, neste caso. E isto remete-me para algum trabalho de casa que o candidato deve fazer, nomeadamente saber quem é o interlocutor com quem vai falar. Há muita informação disponível hoje em dia nas redes sociais, é possível sempre saber, normalmente o consultor partilha o seu nome, o seu endereço e-mail e, portanto, o candidato pode saber, até através do LinkedIn, quem é o interlocutor, alguns interesses que eventualmente tenham em comum, porque isto ajuda sempre a quebrar o gelo e a manter uma conversa com o consultor. Depois, muito importante também, saber quem é a empresa, ter o cuidado de perceber qual é a cultura, o que é que a empresa defende em termos de valores, em termos de missão. Isto vai ajudar também o próprio candidato não só a manter a conversa com o consultor, a mostrar que teve cuidado na preparação, mas também até saber, por exemplo, como é que se há de comportar e como é que se há de vestir, porque as culturas das empresas são muito diferentes, as funções para as quais os candidatos se candidatam também, e é importante que haja uma adequação, quase um conjunto perfeito entre aquilo que dizemos, aquilo que mostramos e o interesse também que demonstramos antes da própria entrevista. Finalmente, acho que é muito importante o candidato ter algumas perguntas preparadas para fazer ao consultor sobre a função, sobre a própria empresa, sobre aquilo que vai ser o seu desafio no caso de vir a ser selecionado, porque isso também demonstra interesse e o consultor, regra geral, valoriza esse interesse por parte do candidato. Muito boas dicas, Lígia. Mas no caso da entrevista digital, que agora é a principal forma de entrevista, o que é que mudou? Ora bem, eu acho que no fundo não muda nada, na forma muda um pouco.
Ou seja, em relação a tudo o que eu disse anteriormente, mantém-se, portanto, a preparação do candidato deve ser exatamente a mesma. No entanto, há aqui um cuidado adicional a ter-se, porque como o candidato vai utilizar, o candidato e o consultor vão utilizar meios digitais, convém que no cuidado na preparação exista também o cuidado de preparar tudo o que são equipamentos que vão ser necessários. Portanto, testar o PC, testar o som, testar o micro, ter a certeza que tem uma ligação à internet que seja estável, portanto, para manter uma conversa fluida, porque a partir do momento em que existe algum constrangimento técnico, o nível de ansiedade e de nervosismo do candidato, que já são elevados, tem tendência a ser ainda superior e, portanto, tudo aquilo que ele puder preparar e evitar que aconteça em termos de riscos técnicos durante a entrevista, melhor. Muito importante também o candidato ter o cuidado de escolher um local neutro dentro da casa e onde não haja ruído. Depois, sim, há aqui um pormenor que considero bastante importante e que no digital, por vezes, nos esquecemos que se perde, que é a questão do contexto e da paralinguística. Ou seja, numa sala de entrevista, o consultor de recrutamento vê tudo, não é? Portanto, vê os gestos, vê o olhar e, portanto, consegue, existe ali toda uma comunicação não verbal que é muito fácil de percepcionar por quem tem muita experiência em recrutamento. No caso do digital, tal não existe, ou seja, ou pelo menos está bastante reduzido. Por isso, é muito importante que o candidato esteja o mais próximo possível da câmara e tenha a preocupação em ser expressivo, portanto, em manter alguns gestos para acompanhar aquilo que está a dizer, porque tudo isso na realidade conta, tudo isso conta na avaliação que fazemos do candidato e tem que se ter em conta que estamos a perder muito por estarmos à distância em termos desta comunicação não verbal. Sim, sem dúvida, este ponto de vista do digital é mesmo muito interessante, Lícia. Acho que nunca pensámos que estes detalhes realmente são bastante importantes. Sim, eu também estou plenamente de acordo contigo. Lígia, gostava de aprofundar ainda mais estes temas com um pequeno desafio. Portanto, vou lançar umas perguntas rápidas, pode ser? Ok, bora lá. Então, primeira, o vestuário importa? Sim, o vestuário é muito importante porque o vestuário conta também uma história. Portanto, o vestuário significa, no caso de, obviamente, ser cuidado, eu esforcei-me, preocupei-me e estou a valorizar este momento. E isso passa. Muito bem. O currículo fala por mim numa entrevista? Numa entrevista, eu diria que não, porque, regra geral, o currículo já foi lido e analisado antes da própria entrevista. Fala, sim, forçosamente, na maioria dos processos de recrutamento, um pouco por nós antes da entrevista, porque o consultor de recrutamento, se fez bem o seu trabalho, já leu o currículo antes de chamar o candidato para a entrevista, e, portanto, é uma ferramenta que continua a ser bastante importante. Mais uma vez, a forma como contamos a história também, nesse formato, é bastante importante. Agora, também dizer-vos que existem cada vez mais empresas a apostar em ferramentas que substituem o currículo para avaliar ou para fazer esta primeira triagem aos candidatos. E, portanto, nas tendências já se nota, aliás, nós na Randstad temos esses processos também dessa forma, alguns deles, em que temos ferramentas, portanto, que nos ajudam a reduzir algum enviesamento que possa haver por parte dos consultores na análise do currículo, mas ainda é uma ferramenta bastante utilizada e, portanto, na entrevista diria que não, mas antes da entrevista sim. Muito bem. E se tiveres de escolher 3 detalhes que mais marcam, quais são? Bom, começo sempre por aquele que eu considero mais importante, que é a forma como nós comunicamos. A comunicação tem de ser eficaz e por eficaz eu entendo, falo para aquele interlocutor, para aquela empresa e conto aquela história que é minha, mas que faz sentido naquele contexto. E, portanto, a organização do discurso, a forma como eu vou comunicar e organizar aquilo que vou contar ao consultor é bastante importante e deve ser preparado previamente. Este eu diria que é o primeiro detalhe. Depois, aquilo também já falei, portanto, ter bastante cuidado em preocupar-me em conhecer melhor a organização, a função. Finalmente, o que é que eu diria? Aquilo que saber contar a nossa história e dar relevância à nossa experiência de acordo com o que é pertinente para a função e para a organização para a qual nos estamos a candidatar. Há pouco a Helena dizia que na sua primeira entrevista não tinha qualquer experiência e portanto, foi um pouco ver o que é que dava e ainda bem que foi bastante bem recebida, fiquei muito contente, já estamos a fazer bom trabalho desde há 10 anos, não é? Pelo menos, mas nós temos sempre uma história a contar, porque mesmo que não tenhamos qualquer experiência
experiência profissional, existem experiências, hobbies, experiências até em contexto académico ou em contexto escolar, que podemos aproveitar, porque daí retiramos competências, certamente, para contar a nossa história, naquilo, obviamente, que é relevante para a função para a qual nos estamos a candidatar. Lígia, muitos parabéns, superaste o desafio. Bem, isto pareceu mesmo uma maratona. André, estavas inspiradíssimo nas questões que colocaste à Lígia. Tínhamos que pôr a nossa especialista à prova. Claro que sim. Acho que existe ainda mais um tema que é importante referir. A história que contamos, portanto, a nossa história. O que é que tu achas, Lígia? Deve ser sempre a mesma ou muda consoante a entrevista ou a empresa em que estamos na entrevista? Essa é uma excelente questão, André. Eu, por acaso, acho que já, ao longo da entrevista, já respondi. Sim, já tocaste alguns temas, sim, já tocaste alguns temas. Eu acho que a história é a mesma, a forma de a contar deve ser sempre diferente. E deve ser diferente porque, e como eu disse há pouco, tudo tem de fazer sentido numa entrevista. Portanto, eu candidato, com a minha história X, tenho uma experiência e competências Y e que são exatamente o que a empresa Z está à procura. Isto tem de passar quando eu conto a minha história. Por isso, eu diria que a história obviamente é a mesma, não devemos mentir, isso não sugiro a ninguém, mas deve ser contada de forma diferente. Lígia, deixaste praticamente um guia para entrevistas. Muito obrigada por teres estado connosco. Eu é que agradeço, Helena e André. Bem, o nosso tempo de hoje terminou. Obrigado, Lígia, e obrigado a todos os que nos ouviram. Subscrevam o podcast e as nossas redes sociais Randstad Portugal. E já sabem, estamos cá na próxima semana. Muito obrigado.